O Mário, o entrevistador, está usando uma blusa de lã amarela, tendo uma fisionomia oriental, cabelos curtos e lisos, com aspecto de 50 anos, atrás uma estante 1,5 m de altura com livros, acima diplomas pregados na parede branca. O Mário vai entrevistar Cristiano Soares da Silva, atualmente está no setor da coordenação da pessoa com deficiência do município de Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo, formado desde 1997 em Arquitetura e Urbanismo na instituição de ensino UMC Universidade de Mogi das Cruzes. Esteja à vontade para se descrever. Agradeço, Mário, pelo convite. Eu uso meu codinome de Cristiano Sozzi, né? Um codinome que eu adoto. A minha descrição, eu tenho um rosto arredondado, tenho os cabelos curtos, uso um óculos quadrado azul, na cor azul, estou vestindo uma blusa cinza com uma jaqueta jeans azul escura, né? A minha parede é branca de fundo, com um quadro, com uma pintura de borboletas e notas musicais, né, em tons amarelos, as borboletas pretas e as notas musicais em tons amarelos. Então, com relação à parte que cabe o seu profissionalismo. Correto. Você cursou a faculdade, e depois da faculdade já entrou no concurso público ou teve algumas incursões particulares por aí? Teve. Eu passei pelo processo a Ford, ela fechou em 2000, a Ford na época no bairro do Ipiranga, né? Era Ford Caminhões. Uhum. Quando ela fechou, eu já era formado, mas não atuava na área ainda. Eu já tinha praticamente 3 anos de formado, né? Uhum. E aí foi quando eu me encorajei e falei, pera, se eu não vou, entre aspas, me aposentar na empresa, né? Eu não vou seguir carreira na empresa, na área de mecânica, e tenho uma formação de arquitetura, porque eu já tinha aí, nesse caso, consolidados 2 profissões, uma de nível técnico e uma superior, aí eu enveredei pela arquitetura. Aí eu comecei a trabalhar como autônomo. Eu comecei fazendo, sabe o quê? Assim, até com um parceiro meu, porque eu ainda não sabia muito lidar com esse novo formato de escolha de profissão no mundo fora Ford, né? Uhum. Trabalhei com stand de feiras, exposições, sabe? No AMB. Sim, sim. Então eu fui trabalhar, eu fiz stands para Schmidt, eu e um outro parceiro, então chamada Gift Fair, né? Que é feira de presentes. Sim, sim. E lá eu tive contatos nessa área de montar stand e montar a parte de layout e tudo mais. Ali foi uma experiência muito rica, porque você lidar com pessoas à noite, que nem eu falo, são pessoas de várias classes sociais, né? Até eu falo muito que eu aprendi muito com pessoas saído do cumprido pena, né? Já socioeducativo, então muita pessoa que às vezes não conseguia emprego, viu, com carteira assinada. E esse emprego de montagem de stand dava oportunidade de dinheiro vivo, vamos dizer assim, né? Um dinheiro honesto. Então ali eu aprendi muito com eles. Então essa vivência, eu acho que essa bagagem eu trago também comigo, né? E feiras, a Schmidt foi uma delas que me deu bastante espaço para fazer o trabalho como autônomo, e projetos mais de residência. Eu fiz alguns, mas é mais o que aparecia muito para mim na época era a gente chama de projetos de conservação, ou seja, a pessoa já construiu a casa, a prefeitura foi lá, embargou e a gente entra depois. O arquiteto entra depois para consolidar aquela obra, né? Foi bem isso. E depois eu entrei no órgão público. Aplicou alguma vez o desenho universal em alguma situação? Sim, eu entrei na prefeitura em 2007, final de 2006 para 2007, né? Eu já formado como arquiteto, só que eu entrei numa área menor, como agente técnico de projetos. Em 2009, eu prestei concurso de novo na mesma prefeitura aqui de Ribeirão e passei como arquiteto, né, que estou até hoje. Mas a minha experiência maior, eu acho que não só na prefeitura, desde 2005 a prefeitura tem uma chamada Comissão Municipal de Acessibilidade, e eu já enveredei nela. Eu fui uma das pessoas que até presidi, porque eu falei, opa, isso me interessa.
Mas essa Comissão Municipal de Acessibilidade, ela era muito voltada, como até hoje, para você diminuir as barreiras físicas, ou seja, aquelas barreiras que a gente não consegue transpor, seja numa calçada, seja uma ausência de rampa, um rebaixamento de guia, coisas do tipo. Né? Mas aí é só uma deficiência física. Isso. Não tem aquela colocação tipo a comunicação em braille? Não. Coisa. Hoje tem, hoje já aumentou, mas para você ver como que era a nossa visão de mundo na época também, né? Isso em 2008, 2009. Mas eu fiz um projeto a pedido de uma juíza para uma filha de uma amiga minha, a Paula, né? E a Carol é a menina que ela tinha paralisia cerebral, então ela tinha poucos movimentos, mas ela conseguia ficar em pé e se deslocar, só que ela tinha baixa visão também. Então, assim, o juiz, é uma história até muito interessante, porque eu faço a anamnese dos meus clientes, eu preciso fazer essa troca de ideias, né? E para quem era o projeto? Era para Carol, então tinha que ser todo voltado para ela. Isso foi na 4ª divisão. Aí eu peguei e ela foi chamada, que o pessoal sempre falava de mim como referência na prefeitura. E uma amiga minha, arquiteta, falou: Cris, eu não sei fazer um projeto no esporte, você quer atender? E nisso, coincidentemente, era uma conhecida minha, né? Aí eu peguei e falei, faço, dei toda a atenção lá. E o que a juíza pediu era justamente assim, era reformar o quarto da Carol, o banheiro, porque o recurso, o dinheiro que tinha, era um pecúnio, né? Um valor que tinha do pai dela, que era falecido, né? Então, esse dinheiro não podia ser dividido, tem que ficar muito claro isso, não pode ser dividido com os outros irmãos ou para reformar a casa toda, né? Eu tinha que priorizar aquilo que ela necessitava e aquilo que o dinheiro cabia também. Então, primeiro eu fiz um valor dentro de um custo, então eu fiz a reforma da entrada principal da casa dela, né? Para poder chegar com mais autonomia. O quarto e o banheiro, porque a cozinha tinha até especialidade, eu só dei uns toques de movimentação de mesa, cadeira, para conseguir ela circular quando necessário a cadeira de rodas, por exemplo, né? Então, essa foi a minha primeira experiência, assim, eu acho, de contato direto. E na prefeitura, é uma construção coletiva. Pensamentos antagônicos, que nem eu falo, né? Que às vezes é difícil a gente conseguir chegar num resultado sem uma discussão madura, né? Arrumei muitas brigas homéricas, que nem eu falo. Hoje não faço mais isso, confesso que a maturidade nos ensina muito, né? Mas essa foi a experiência mais rica, que foi o projeto da residência da Carol, né? E olha, se você pegar a maioria das regiões aqui, falando na questão urbanística, Ribeirão Pires, como Rio Grande da Serra, tem muito morro, né? É tudo íngreme, as ruas não são asfaltadas, na grande maioria. Então, às vezes, a dificuldade maior não é nem você sair da casa, né, Mário? É você conseguir se deslocar, ter mobilidade nas ruas. É um desafio nosso isso. Mesmo sendo asfaltado, tem aqueles emendas, nossa, é horrível. Buraco que não acaba mais. Mas e no grosso, no aspecto da globalização, a região, no aspecto de acessibilidade, eu imagino, que talvez seja a sua opinião também, que ainda falta, está engatinhando, né? Sim, Mário, que nem você falou, né? Eu falei do viés do Conselho Municipal de Acessibilidade, por exemplo, né? Que olha só o viés da barreira física, mas não fala da barreira atitudinal, da barreira comunicacional, né? Daquela barreira de relações, que é a atitudinal, eu acabei citando, né? Mas são várias barreiras que a gente encontra, nossa, dependendo da deficiência, mas que a gente percebe que é mais eu falo muito da ignorância, não da pessoa ser ignorante no sentido de ser bravo, né, mas de não é nem entender do assunto, é não querer entender do assunto, né, às vezes pessoas qualificadas até, tá, eu falo assim, antes de eu ser uma pessoa que atende um público, eu também sou público em algum momento, então qual é a maneira que eu quero ser atendido, né, isso é para todos, pessoas com e sem deficiência. Você sabe o que a minha experiência agora, Mário, eu estou
Eu estou fora da área da arquitetura na prefeitura por uma opção, né, minha. Eu estou na coordenadoria da pessoa com deficiência, então eu cuido de políticas públicas no âmbito geral. E a gente tem dificuldades, por exemplo, às vezes a pessoa acha que basta ter o Cristiano, que tem o conhecimento técnico, é suficiente para dizer que tem acessibilidade no órgão público. Então, é ruim, porque a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, ou secretarias afins que se conversam, né, de forma transversal, que nem eu falo. Então, é um desafio muito grande. Mas, mesmo assim, Mário, eu atendo o público, eu gosto de atender o público, porque o que acontece? Quando a gente atende uma mãe, um pai, um cuidador, que vai lá com a sua criança, buscar um benefício, um direito, que nem eu falo, que não é um benefício, um direito, pegando o exemplo da carteirinha da pessoa com transtorno do espectro autista, uma carteirinha de identificação que a gente criou no município, e é uma lei federal, né? Chamada Lei Romeu Mion, até, né? Em alusão ao filho do Marcos Mion. E é muito engraçado. Eu tenho 2 exemplos lindos, que eu gosto de contar esses exemplos. Um deles é assim, eram 2 meninos, um com autismo e o outro não, mais velho, e a mãe. E eu preenchi na ficha, porque eles não sabiam preencher, né, de forma online. Então, a gente preenche lá também, a gente dá esse suporte. E eu perguntei o nome do pai para o menino. E quem me respondeu foi o menino mais velho, com 14 anos, que não é autista. Falou, é preciso? Eu falei, olha, se você quiser, é importante, tem um campo aqui, não é obrigatório, mas é importante, né? Depois, meu pai abandonou nós, falou desse jeito. Aí eu vi que a mãe também olhou com ar de afirmação, né? Tipo, isso, filho, né? É a sensação que eu tive. Claro que a gente não consegue mensurar esse sentimento. Então eu respirei fundo, olhei para eles e falei, pera, o pai de vocês abandonou vocês ou ele decidiu seguir sozinho? É uma forma de ressignificar, né? Eu falei assim, vocês decidiram seguir juntos. Então, a entrega da carteirinha, ela só é simbólica. Eu acho que a política pública, ela está nisso. É de como você humaniza uma relação. Né? Então, isso é muito interessante. Tem um outro caso também muito curtinho, Mário. Claro que eu não cito os nomes, que é, né, até por preservação da lei, né? Mas que me engrandece, me deixa muito feliz, junto com os meus amigos que trabalham junto comigo, que a gente não faz nada só. Um pai também, ele sentou, a gente foi conversando, ele foi desenhando o cenário do filho, as dificuldades que tem, um pai. Né, que a gente acha que também só mãe, né, que eu falo, eu vejo muita mãe presente, o pai não, mas tem pais presentes também numa relação de cuidar do filho, né, com deficiência, por exemplo. E o pai contou uma história triste do filho, as dificuldades, ele é traqueostomizado, então ele respira, né, através dos equipamentos, mas no final de tudo, Mário, o pai desenhou um cenário difícil de lidar com ir para médico, idas e vindas, refluxo, né, aquela coisa toda. E ele começou a contar as histórias boas também de vivências de pai e filho, né? Aí ele falou assim no final, isso até me emociona. Quer saber de uma coisa? O meu filho é da hora. Eu dei um abraço nele. Porque você vê que é um pai que ele sabe as dificuldades que ele vai enfrentar enquanto pai, que o filho vai enfrentar, mas ele olhou para o filho e falou, meu filho é da hora. Falou com uma gíria tão bonita e tão verdadeira, que eu falei, cara, vou te dar um abraço, porque é isso que a gente quer. Eu chamo isso de resgate. Então, façam isso, essas são as minhas considerações finais. Muito bem, pessoal, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para poder receber novas notificações e compartilhe com seus amigos, ok? Agradeço por estarem até aqui e até a próxima.